Esse aqui que você tá vendo é o provável Brasil que iria estrear na Copa do Mundo, né? Porque nos últimos dias a gente percebeu que, e ficou sabendo que o Militão não vai pra Copa, ele acabou se machucando, e o Estevão muito provavelmente não vai pra Copa também. Assim a gente perde dois jogadores que eram essenciais no time, que iam ser titulares, e agora, como é que fica a cabeça do Ancelotti para convocar o time a menos de um mês da convocação, né? O que ele vai fazer para o Brasil ir para a Copa do Mundo e como é que ele vai pensar essas escolhas? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Estou aqui em mais um vídeo do PFQL. Hoje a gente vai pensar a seleção brasileira e como é que o Brasil deve ir para a Copa. Então, primeiro, vamos começar com o Brasil de trás para frente. Só para não ficar vazio o time, eu vou trazer o Rafinha para cá e o Martinelli vai vir aqui para o lado esquerdo. Depois eu vou explicar um pouco melhor essas dinâmicas, mas só para a gente não ter o time desfeito enquanto eu coloco os laterais aqui. Então, quais são as opções de lateral direito? Eu até no fim vou fazer uma provável convocação, mas primeiro a gente vai falar sobre essas duas posições que eu acho que são a maior dúvida das pessoas agora. Tem o Wesley, que é uma das opções. Com o Wesley jogando aqui, você ganha um jogador que tem bastante ataque desse lado do campo e às vezes das costas da defesa aqui pelo lado do campo. Então daí o time para atacar pode fazer um. Pode atacar com cinco jogadores aqui na última linha, daí você tem o Casemiro e o Guimarães aqui, e faz uma saída de três aqui com esses três jogadores. Daí você tem o 3-2-5, que é um sistema que o Brasil já usou em alguns jogos, e o Wesley fica por aqui. Isso aqui é interessante, porque daí o Brasil ataca com cinco jogadores na última linha, e tem até que uma boa sustentação aqui defensiva. Né? O Wesley ainda pode atacar por aqui, com o Rafinha vindo pelo lado, então aqui você tem bastante ameaça no meio espaço e na largura aqui do lado direito. Isso sem contar do lado esquerdo que continua tendo com o Martinelli correndo por aqui e o Vinícius por aqui. Porém, tem uma questão que pode complicar um pouco, que é, como o Wesley está bem adiantado aqui do lado direito, sobra todo esse espaço por aqui. E o Wesley não é um jogador tão bom para voltar cobrindo esse espaço. Muitas vezes ele cobre só voltando correndo para fechar esse espaço logo. Não se preocupa tanto em atacar a bola ou atacar os marcadores que estão vindo por aqui, né, para pressionar e dificultar a saída. E às vezes todo esse espaço aqui é um espaço muito grande para ele cobrir, né? Além do que ele, quando está defendendo, ele está por aqui, quando ele ataca, ele vem até aqui, então talvez ele canse muito de ficar indo e voltando o jogo todo. E tem essa questão do espaço aqui que talvez o Bruno Guimarães tenha que cobrir, talvez, sei lá, o Marquinhos tenha que vir para cá, e daí o Casemiro cai por aqui para fechar um pouco melhor esse espaço, enfim. Tem que ter algumas compensações, talvez, para o Brasil não ficar desequilibrado. Talvez se o Brasil pegar um adversário mais frágil, que vai ter menos contra-ataque com muitos jogadores, de repente seja uma boa, até porque seria um jogador na última linha, e ele é um jogador que é bom até de última linha, então talvez fosse interessante ter o Wesley ali. Só que uma das outras opções é o Ibañez, que é um jogador que jogou os últimos jogos aí, e daí o Brasil pode ter uma saída mais sustentada com esses quatro jogadores. O Ibañez tem uma boa chegada na frente também, não é, por mais que ele seja um zagueiro, ele tem um pouco de chegada ali, mas é aquela coisa de zagueiro também, né? Ele não é um super jogador para chegar aqui com velocidade, passando por todo mundo, fazendo altas jogadas, mas ele tem a capacidade de fazer isso. E é destro. Daí o Brasil vai ficar com um ataque um pouco mais parecido com 4-2-4, vai? Daí o Casemiro pode ficar um pouco mais aqui, o Bruno Guimarães pode se soltar um pouco mais para ser esse quinto. Só que o meio campo vai ficar meio vazio, né? Talvez só fique o Casemiro aqui, daí talvez o Ibañez e o Alexandre possam vir mais para cá, para preencher um pouco melhor aqui, só que deve sobrar muito espaço aqui, enfim. Movimentações, possibilidades, tudo. Mas eu gosto da escolha do Ibañez, eu acho que dá um equilíbrio melhor ofensivamente e defensivamente. Tem uma outra opção também, que é um jogador que certamente vai para a Copa, que é o Danilo, o defensor, né? O Danilo do Flamengo. Inclusive, se você voltar no tempo, na Copa do Mundo de 2022, o escolhido do Brasil foi o Danilo, para começar a Copa. Ele jogou aqui como lateral direito, e daí com o Danilo jogando aqui, o Brasil ganha as mesmas coisas que ganha com o Ibañez, mais ou menos. Então ele não tem tanto essa subida pelo lado, ele vai vir muito mais por dentro. E daí o Brasil vai ter muito mais, sei lá, talvez faça muito mais sentido o Alexandre e o Casemiro fazerem uma dupla aqui, com o Marquinhos e o Gabriel mais atrás, e o Bruno Guimarães se juntando mesmo a um desses cinco aqui, daí você faz um 2-3-5, assim, acho que faz mais sentido se o Danilo jogar ali. Mas eu acho que das três opções, pelo menos aqui parece para mim fazer mais sentido e é a melhor com base no que o Brasil tem feito, é a escolha do Ibañez. Acho que o time ganha um equilíbrio melhor ofensivamente e defensivamente. Então vamos contar que o Ancelotti vai escolher o Ibañez para ser o titular. Daí o que acontece? Quem que vai jogar no lugar do Estevão? Eu acho que vai ser o Rafinha. O Rafinha joga muito bem por aqui e na última Copa ele inclusive jogou aí, né? Então daí o Brasil ganha o Rafinha por aqui. Daí na esquerda vai o Martinelli, que é um jogador muito bom para fazer todo esse corredor aqui,
tem bastante noção de atacar espaços, tudo. E o Ancelotti gosta muito dele, então acho que essa é a primeira opção na cabeça dele. Daí você tem o Matheus Cunha para ser um camisa 10 aqui, segundo atacante, e o Vinícius para jogar aqui, para atacando as costas da defesa, querendo pro lado, por dentro, enfim, bem móvel aqui. É um cenário plausível do time, com aquelas nuances que eu pensei aqui. Só que tem uma outra opção, sai o Martinelli e vem o Luiz Henrique. Só que daí o Luiz Henrique não joga aqui, o Rafinha vem pro lado esquerdo e o Luiz Henrique joga aqui. A ideia é mais ou menos parecida, só que aqui você tem o Rafinha que é pé esquerdo atacando por aqui, e o Luiz Henrique que é pé esquerdo atacando por dentro. É uma outra variação, daí você pode ter troca do Vinícius com o Rafinha, só que tem uma questão, o Rafinha pode voltar fechando por aqui e o Luiz Henrique pode voltar fechando por aqui. Só que o Vinícius não volta fechando o lado, o Vinícius volta só por dentro. Então, por mais que o Rafinha possa vir por dentro, na hora de recompor vai ser o Rafinha que vai recompor pro lado. Porque por mais que o Brasil tenha variações ofensivas, para defender é basicamente um 4-4-2. Teve pequenos jogos ali, em alguns momentos que o Brasil usou um 4-3-3. Eu até vou falar sobre essa outra possibilidade, mas a média é o Brasil jogando, defendendo em 4-4-2. Daí tem uma outra opção que é o João Pedro. Cadê o João Pedro aqui? Entre o João Pedro e sai, vamos dizer, o Luiz Henrique. Daí com o João Pedro no time, o Vinícius cai pro lado esquerdo, o Rafinha pelo lado direito e o Matheus Cunha vira mais um meia aqui. Daí o meio de campo fica mais com esse tripé com o Casemiro aqui e dois oitos, por assim dizer, né? Com o Matheus Cunha tendo mais liberdade para atacar. Eu gosto, acho bem interessante o time jogando assim. Você tem um 9 mais de referência, que esse jogador pode ser também o Igor Thiago. Acho que não muda tanto o João Pedro e o Igor Thiago, acho que as características são um pouco parecidas, mas o Igor Thiago tem mais altura, mais presença de área, enquanto o João Pedro consegue circular melhor fora da área e fazer outras jogadas por esses lados aqui, até cair melhor pelos lados também. É interessante também, só que tem um detalhe nesse sistema. Nesse sistema, o Vinícius e o João Pedro defendem em primeira linha, e o Matheus Cunha abre pelo lado com o Rafinha do outro. Então vai ter que ter essa variação do Matheus Cunha fechando o corredor esquerdo, mas atacando mais por dentro. Então, é uma questão que vai ter que ter essa movimentação. E pensando nisso, aqui pode jogar outros jogadores, né, como o Igor Thiago, que acho que não muda tudo, e tem a questão do Endrick. E aqui, de novo, tem essa dúvida que me vem na cabeça, que é, o Endrick e o Vinícius, eles não defendem lado do campo, porque o Ancelotti não gosta da recomposição dos dois, então, se eles forem jogar, eles vão jogar aqui, ó, nessa primeira linha de marcação. Só que, se o time jogar com dois jogadores que têm característica de atacar as costas da defesa nesses contra-ataques, eu não sei se é uma escolha do Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti gosta de ter dois jogadores aqui. Um deles para atacar as costas da defesa e o outro para jogar um pouco mais de costas, dar um pouco de ajuda para esse jogador atacar as costas. Tanto que, se você lembrar, no jogo em que o Endrick joga e vai muito bem contra a Croácia, quem está do lado dele, isso com... já tinha saído o Matheus Cunha, já tinha saído o Vinícius, tava o Martinelli na esquerda e o Igor Thiago de 9. Então era o Endrick com o Igor Thiago, um jogador mais alto, mais de fazer o pivô, para o Endrick receber nas costas. Então eu acho que é difícil o Vinícius e o Endrick jogarem ao mesmo tempo por causa dessa questão de, não só de primeira linha, como essa questão de transição. Porque o Ancelotti pensa muito em transição. O Brasil é basicamente um time de transição nos jogos contra os adversários mais fortes, e um time que acaba tendo que ser um time mais de imposição, posse de bola, quando ele tem adversários inferiores, né? Então, eu acho que tem essas variações, enfim. Eu acho que o Endrick tem chance, mas menos do que os outros jogadores de ser titular. Outras variações que o Brasil pode ter também. Vamos dizer que o Brasil possa contar com o Paquetá. Daí o Paquetá entra para ser um camisa 10, o Matheus Cunha pode ser um 9, o Igor Thiago vem aqui para o banco, daí o Martinelli sai também, e daí fica o Vinícius e o Rafinha. Aqui esse time fica mais com caráter de 4-2-3-1, com o Paquetá circulando mais por aqui e aproveitando a capacidade que ele tem de ser bom em espaços curtos, né? O Paquetá tem muito essa capacidade de, em espaços curtos, encontrar passes muito bons, ou para profundidade aqui com o Vinícius, com o Matheus Cunha e com o Rafinha, ou o tabelar e tudo mais. Ele é muito bom nesse espaço aqui que o pessoal chama de zona 14, né? Que é essa zona aqui perto do gol. Então o Paquetá ele é muito bom nesses espaços curtos e acho que o Brasil pode ganhar uma boa questão aqui, né? Com essa questão, daí tem a movimentação dele com 9. E aqui tem uma questão que é importante, que é o Paquetá ele pode voltar fechando o lado do campo, daí você tem, sei lá, Matheus Cunha e Vinícius. Assim como o Matheus Cunha pode voltar aqui, e daí você deixa o Paquetá aqui mais à frente. Mas, enfim, é uma outra possibilidade. Porque eu acho que sair ele e entrar, sei lá, quem que pode ser o outro jogador aqui? O Martinelli.
Pode ser o Martinelli também, daí você tem o Paquetá, o Vinícius, o Martinelli, o Rafinha, pode ser também. Mas todas vão estar dentro dessa lógica do Paquetá ser o camisa 10 aqui. E daí, lógico que eu falei de camisa 10 e você pensou no Neymar. Ah, então o Neymar pode fazer o que o Paquetá faz? De certa forma, sim, e de certa forma, não. Porque é o seguinte, vamos dizer que o Brasil jogue com... Matheus Cunha tem jogado mais do que o Martinelli, então vou colocar o Matheus Cunha aqui. Vamos dizer que o Brasil está defendendo aqui, ó, 4-4-2, com o Neymar e com o Vinícius Júnior na frente. Nesse caso, o Vinícius Júnior e o Neymar são jogadores que dão pouco embate, fazem pouca pressão para roubar a bola, então o Brasil vai perder bastante dessa pressão sem bola, que é algo que o Ancelotti gosta muito. Então, com os dois, o Brasil não tem isso. Então, já é um ponto a menos para o Neymar. E com bola, o Vinícius vai ser o cara mais para atacar espaço, o Neymar vai ser esse camisa 10, daí tem o Bruno Guimarães, Casemiro, Rafinha. Daí você pode ter o Matheus Cunha vindo mais por dentro, com o Vinícius abrindo aqui e o Neymar de, sei lá, falso 9. É uma possibilidade, só que o Neymar não é um jogador tão bom para jogar de costas. E o que os adversários têm feito quando o Neymar joga de 10? Eles têm ou empurrado o Neymar para fora, trazendo muitos jogadores e tirando ele dessa zona 14, ou então deixando ele receber na zona 14, mas muito pressionado, forçando ele a sair desses espaços e ser menos perigoso. Então o Neymar em alguns momentos até encontra alguns passes aqui bem perigosos com o Santos, mas é mais difícil, porque é um time que procura muito o Neymar, então ele acaba tendo bastante minuto com bola no pé e tem muitas tentativas. Mas ele é meio que forçado para sair desse espaço o tempo todo. Então, isso acontece, mas nem tanto quanto se pareceu que ia acontecer quando ele chegou no Santos. E uma outra coisa que pode acontecer do Neymar ali para a seleção, eu acho que aí tem mais chance de ele jogar, é de jogar no lugar do Vinícius. Daí ele faz as mesmas coisas que o Vinícius faz no time. Né? Daí a gente põe aqui, vamos dizer, o Martinelli que seja. Daí o Neymar joga dupla de ataque aqui com o Matheus Cunha. Quando o Brasil perde a bola, o Neymar tá aqui para puxar os contra-ataques e para ser esse jogador que ataca, o Matheus Cunha para ser o jogador jogar de costas, daquilo que eu já mencionei, e na hora de defender ele fica ali esperando o contra-ataque. Eu acho que assim pode funcionar com o Neymar vindo para cá, daí o Martinelli podendo trocar de posição com ele e tudo. Só que por que eu acho que o Vinícius não vai ser esse cara para jogar aqui? Porque o Vinícius não vai voltar recompondo por aqui. Eu acho que aqui é muito longe para o Matheus Cunha voltar. Além do que, de novo, você vai voltar a ter aquela questão do Neymar e do Vinícius fazendo a mesma coisa, ser dois jogadores de atacar as costas da defesa, não pressionar, ficar esperando. Tem a ver um pouco com a história do Endrick também. Então, eu acho que o encaixe deles ao mesmo tempo e do Neymar nesse time não é tão bom. Então, eu acho que tudo que o Neymar pode entregar para o jogo é pouco de acordo com o que o Brasil perde com a entrada dele. Sendo que, se o Neymar for para jogar na do Vinícius, o Vinícius é melhor do que ele é hoje, porque o Vinícius tem mais imposição física, o Vinícius tem mais corridas de ida e volta, consegue atingir velocidades maiores, mais sprints. Tem a ver muito com a idade, mas assim, eu acho que nesse ponto o Vinícius está mais preparado do que o Neymar. Então acho que é um ponto a se pensar. Tá, mas e se o Ancelotti por acaso escolher que o Vinícius vai marcar aqui pelo lado do campo? Pode escolher isso, que daí o Brasil vai ter o Alexandre quase toda hora enfrentando alguém no 1 contra 1. Então são todas essas umas questões que vão pesando contra a escolha do Neymar no time titular. Porque se você pensa hoje o Rames Rodrigues, que é um jogador que também não tem toda essa imposição, é aquele 10 mais clássico para jogar ali atrás do centroavante, coisa que o Neymar poderia de repente fazer na seleção brasileira. No caso do Rames, ele já não tá tão bem, faz um tempo que ele não faz gol, esse ano ele ainda não fez gol, não é titular em nenhum time de futebol que ele passa, e na seleção ele até é titular, mas com o time tendo que compensar várias coisas dele. Então ele acaba atrapalhando, entre aspas, algumas ações do time para ganhar em outras, mas nem sempre essa conta balança, porque o time perde mais coisas do que ele ganha, e daí o time no fim fica mais para baixo do que para cima. Eu acho que o Neymar também entra nessa. Então, a seleção brasileira, pelo menos, de acordo com toda a história e com o que o Brasil tem hoje de jogadores, não precisa tanto assim do Neymar quanto o Rames precisa estar na Colômbia, né? Então, acho que tudo isso leva o Neymar a ficar mais de fora do que dentro da seleção. Ah, então quer dizer que nessa semana, de repente, o Neymar faz dois super jogos pelo Santos, de repente está super em alta, ou machuca mais um jogador dessa posição aí, de repente ele pode ir para a Copa. Mas hoje, com o cenário que a gente tem nessa terça-feira aqui, nessa terça-feira, dia 28 de abril, eu acho que a chance de ele ir para a Copa não é muito grande, e eu também, se fosse o treinador, não levaria ele. E agora eu vou falar sobre mais duas opções que eu acho que são interessantes, que o Ancelotti talvez leve para a Copa e que eu acho que são importantes. Tirar o Neymar daqui,
Vamos colocar o João Pedro. O João Pedro. Vamos pensar que o Brasil, no último jogo, fez esse tipo de movimentação aqui no meio de campo, né? Na hora de atacar, o Vinícius vinha pela esquerda, tinha o João Pedro no meio, Rafinha, e aqui tinha esse trio. Tem um jogador que entrou muito bem naquele jogo, que foi o Danilo. Ele jogou aqui no lugar do Bruno Guimarães. E esse trio aqui foi um trio muito bom para recuperar um pós-perda, muito legal. Então eu acho que fazer essa movimentação desse trio aqui pode ser muito importante para o Brasil não deixar o Casemiro tão sozinho nessas recomposições, né? Porque os defensores não podem sair na caça para roubar a bola, porque daí eles deixam esse espaço livre. E o Casemiro tem que cobrir, se o time jogar com os outros jogadores que estavam jogando, ele tem que cobrir todo esse espaço sozinho. E o Casemiro já está numa certa idade, ele não consegue fazer tantas corridas aqui. E daí entra o Danilo, que ele não só ajuda nessa questão, como eu acho que o Danilo pode jogar aqui também. Ele pode fazer do Casemiro também, desse bota o Bruno Guimarães aqui, e num jogo em que o Casemiro cansou ou qualquer outra coisa, você tem o Danilo cobrindo esse espaço. Coisa que ele já fez no Botafogo também, em outros times, no Palmeiras, enfim. Ele consegue ser um 5 também. Então eu acho que o Danilo é uma boa, porque ele pode ser um 5 muito bom, e um 8 com entrada na área, com participação, com chegada. Então eu acho que o Danilo é essencial para ir para a Copa, ele tem uma capacidade física muito boa para a Copa também. Então eu acho que escolher ele para a Copa é muito importante. E agora tem mais uma questão que eu acho que é interessante para se pensar, que é o Beraldo. Quem que é o Beraldo? O Beraldo é o zagueiro do PSG, que pode jogar de zagueiro pelo lado esquerdo, canhoto, de lateral esquerdo, por ser canhoto também, e de 5. Ele está jogando de 5 no PSG e está jogando muito bem. Então quer dizer que não precisa nem levar o Fabinho e leva o Beraldo? Calma, porque tem uma questão importante. O Beraldo está sendo camisa 5, como disse o Luiz Henrique e Sérgio Busquets. O que isso quer dizer? O time tem, sei lá, 80% de posse de bola, e ele é o jogador que, junto com os defensores aqui, laterais e meias, ajuda a distribuir o jogo e a bola passa bastante por ele. Então, às vezes, ele dá uns passes de quebra de linha, para finalização, ele dá até assistência no último jogo. Então, ele participa disso. Na seleção brasileira, é um time mais de transição. Então, ele teria que ser o jogador mais de correr para trás e fechar esses espaços para limpar essa área aqui do campo, coisa que o Casemiro faz muito bem. Mas ele nem tanto. Por dois motivos. Primeiro que acho que não é tanto a característica dele, pelo menos não hoje, e não é tanto o cacuete dele, até porque ele está jogando de volante há pouco tempo. Então, eu acho que essa questão talvez ele possa aprimorar melhor com o tempo, mas é algo que talvez não funcione tão bem. Então, talvez o Fabinho tenha que realmente ser o reserva do Casemiro, mas o Danilo pode ser reserva também, e o Beraldo pode ser um reserva de um outro tipo de jogo. Vamos dizer que o Brasil precisa abrir uma defesa, jogo fechado, fim de jogo. O Casemiro já cansado, você coloca o Beraldo para criar isso. Além do que ele é um reserva do Gabriel Magalhães e um reserva também para um caso de um Alexandre machucar ou alguém ficar suspenso aqui. E sei lá, o Douglas Santos, algum deles também cansar e não puder jogar um final de jogo. Daí ele ganha uma outra opção aqui. Então agora, para finalizar aqui, eu vou pensar sobre como poderia ser a convocação brasileira hoje, com base no que o Ancelotti pensa e no que eu penso também em algumas posições. Então vamos lá. E uma outra coisa que é bem importante também é você seguir o canal aqui do PFQL, o meu também, Rodrigo Seixas, a gente faz toda semana vídeos em parceria, no meu canal também tem vídeos, e é sempre falando sobre esse lado mais tático de futebol, trazendo bastante informação, não só opinião por opinião, é muito mais análise com base no que a gente consigo estudar, assistir nos jogos e trazer para vocês sobre futebol e sobre seleção brasileira. Por exemplo, é um dos temas, mas tem muitos outros temas que o conteúdo é principalmente para falar de futebol. Aqui quem eu acho que vai ser o time titular, acho que são esses jogadores, com os reservas sendo o Ederson e o Bento. O Hugo Souza é muito bom em pênalti. Mas eu acho que o Ancelotti não tá pensando nisso agora, mas se um deles machucar, eu acho que ele convoca o Hugo Souza. Na lateral, Ibañez, Wesley e Danilo, né, o Danilo defensor para jogar nas posições, ele pode jogar de zagueiro, lateral esquerdo e lateral direito. Daí o zagueiro pela direita, acho que vai ser o Marquinhos com o Bremer de reserva. Na esquerda, pode ser o Léo Pereira, mas eu acho que faz mais sentido levar o Beraldo. Você coloca aqui o Beraldo. Na esquerda, o Alexandre e o Douglas Santos. De 5, o Casemiro e o Fabinho. De 8, o Andrei Santos, junto com o Bruno Guimarães. E o Danilo. Acho que faz sentido levar o Danilo. Aqui entre o Matheus Cunha, o Paquetá também. Na direita, o Rafinha e o Luiz Henrique. Na esquerda, o Martinelli. E o Vinícius pode jogar aqui também, mas com aquela questão de ele só recompor por dentro. Mas eu vou deixar o Martinelli aqui sozinho. Daí aqui fica o Vinícius,
o Endrick, o Igor Thiago, o João Pedro. Daí, quem que tá ficando de fora? Tá ficando de fora o Hugo, o Léo Pereira, o Richarlison, Pedro, Rayan e Neymar. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, os 26 convocados. Daí a questão do Pedro. O Pedro eu até acho que poderia ser um jogador para ser convocado, só que ele é um jogador muito desse último espaço aqui do campo, desses últimos 15 metros aqui, mais ou menos. Que é um jogador que tem uma capacidade muito boa de fazer o pivô, ele é perfeito no pivô, só que o pivô de costas, ele não é um cara que sai, distribui o jogo por aqui, aparece pelos dois lados do campo e tem essa capacidade de correr esses 50 metros, ele é muito mais nessa parte final do campo. E o Pedro não foi convocado ainda com o Ancelotti, então isso acho que pesa contra ele, além da característica do time que ele quer um time mais de transição. Ah, então o Pedro não sabe jogar em transição? Até sabe, mas eu acho que dentro do que o Brasil tem convocado e tem feito nos jogos, esses três aqui, né, o Endrick, o Igor Thiago e o João Pedro estão à frente dele na cabeça do Ancelotti e eu acho que no funcionamento da equipe. Então por isso acho que o Pedro está de fora. Apesar de ele ser um super jogador e talvez se ele não machucasse, tivesse tido mais chances, talvez ele realmente fosse para a Copa. Não que ele não vá, né? Não estou falando isso, mas eu acho que talvez ele tivesse mais chance. Ryan também pode ser um cara convocado, mas aí eu não sei quem fica fora. Talvez o Paquetá tenha que ficar de fora ou o Danilo vai ter que ficar de fora, né? Então eu não sei se faz sentido levar o Ryan, mas o Ryan também pode ser uma boa escolha, porque ele é um jogador que ataca bem o lado do campo, aqui por dentro, então de repente pode ser isso. E Richarlison tá aqui só porque o Ancelotti gosta muito dele, então de repente ele pode acabar convocando ele no lugar de um desses três aqui. Eu acho que não faz sentido, ele tá numa fase que não é boa, então acho que não faz sentido levar ele, mas pensando no Ancelotti tem essa chance. Tem a questão do Neymar também, que eu já expliquei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aqui no canal do PFQL, eu sou o Rodrigo Seixas. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa alguma curtida, algum comentário, alguma outra coisa que você acha relevante de dizer. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!